do seu sofrer participar. Da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, da cruz o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, ele me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, e somente pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. É o teu amor, Senhor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente ele me atraiu e eu, sem palavras estou, eu me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus,
todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esplendor de Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos. O começo e o fim, começo e o fim. Deixe formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e um leão, Cordeiro e um leão. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Coloque você a declarar isso aí na sua casa, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é meu Deus, é meu Deus. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Quão grande é, quão grande é o meu Deus. Cante aí na sua casa.
Quão grande é meu Deus. Todos hão de ver. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Grande Deus, majestade, majestade, és grande. Se a fé por vezes volta, quando o mal não posso ver, a Jesus eu me dirijo, ouve meu piloto ser. Oh, não temas, sou contigo, seu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: oh, não temas, estou contigo, seu piloto até o fim. Oh, não temas o perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, volto a olhar ao meu piloto, este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importas com o perigo, eis a mão, confia em mim. Se do mar à praia chego, mesmo havendo turbilhão, vejo meu piloto ao lado, tenho fé na direção. Oh, não temas, estou contigo, seu piloto até o fim. Oh, não temas o perigo, eis a mão, confia em mim. Graça e paz do Senhor Jesus, como é que você está nessa noite de quarta? Eu espero que esteja chegando aí na sua casa e te encontrando bem.
em nome do Senhor Jesus. A minha oração é que você possa estar edificado na rocha que é Jesus, na palavra que é Jesus, no Cordeiro que é o Senhor Jesus, e que você possa desfrutar de uma noite abençoada. Espero que você esteja com o teu coração preparado, você que vai estar com a gente domingo agora presencialmente, esteja guardando o teu coração, se preparando para o que nós vamos ter em nome do Senhor Jesus essa semana, nesse domingo, amém? Que Deus te abençoe, espero que você esteja na paz do Senhor Jesus, amém? Quero compartilhar uma palavra para você, ainda mais porque nós vamos estar voltando como igreja. Nós temos falado sobre essa volta, não somente nas questões de logística, mas também sobre a mensagem. Falei alguns domingos atrás, 2 domingos atrás, como vamos voltar, se vamos voltar do mesmo jeito, se é para ser do jeito que era antes, com aquela religiosidade, com aquela frieza, muitas vezes, que estava já dominando o nosso coração, a rotina dominando o nosso coração, a religiosidade, a prática litúrgica somente por si só, ou se nós vamos voltar cheios do Espírito Santo. As coisas que nós tínhamos para reclamar, que era falta de tempo para ler a Bíblia, para estar com a nossa família, elas foram, de uma certa forma, ressarcidas para uma grande parte de nós. Então, nós supomos que pela lógica aí, das desculpas que muitos de nós dávamos, nós vamos voltar vibrantes, cheios da presença de Deus, com dificuldades, com lutas, que isso acontece com todo mundo. A Márcia pregou algum tempo atrás falando sobre isso, mas cheios da presença do Senhor. Essa é a minha oração e eu tenho buscado isso. Espero que você também esteja, em nome de Jesus. Quero falar sobre igreja hoje. Eu quero falar sobre as coisas que nos últimos anos e principalmente na história da igreja foram situações que deixaram a igreja maculada, certo? A Bíblia diz que Jesus vai apresentar ao Pai no final uma igreja imaculada, uma igreja pura, santa. E quando a gente olha para os dias de hoje, quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe que parece que isso é tão distante da realidade, não é verdade? E isso não é um problema somente de alguns anos para cá. Tem muita gente, esses dias eu estive visitando um querido irmão, e o querido irmão, até porque o assunto não era este, mas ele fez uma alegação assim, dizendo que talvez a igreja hoje, na opinião dele, claro, né? Talvez a igreja hoje não esteja tão bem como era nos tempos dele. Isso aí é muito relativo, né, meus irmãos? Se você for pegar muitos irmãos, muitos vão dizer que na década de 90, início dos anos 2000, a igreja tinha um perfil e muitos gostavam. Outros de hoje que se converteram nessa geração já acham de hoje. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm pavor de falar da igreja da época de 80, 90, porque era uma igreja muito legalista, muito religiosa, muito julgadora, certo? E ele se converteu, tem uma vida com Deus, e hoje ele se sente livre de muitas coisas que naquela época era oprimido e tudo mais. E por quê? Porque as pessoas confundem muito regras, né, com doutrina. Realmente, no passado, os usos e costumes eram mais rígidos, mas eles não eram doutrinas. E doutrina, certo, é doutrina. E regras são regras. Regras mudam, se reciclam e assim vão acontecendo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu citei a situação porque cada um vai ter uma opinião de que sua época a igreja era ruim ou não era ruim. A grande questão é que existe uma promessa que eu acabei de citar, que Jesus vai entregar ao Pai uma igreja imaculada. Isso é uma profecia, isso é algo que vai acontecer, mesmo que a gente olhe e não perceba. Em Mateus, e é o texto que eu quero refletir, 16, abra aí a tua Bíblia, em Mateus 16, no versículo 18, a igreja começa da seguinte maneira: eu lhe digo que tu és Pedro, isso é Jesus falando, tá? Para os discípulos, para Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, a igreja. Algumas traduções mais novas dizem assim, que as portas do inferno não poderão vencê-la, isto é, não poderão vencer a igreja. E quando a gente olha para os escândalos que nós estamos vendo nos dias de hoje, essas questões que vocês estão vendo aí na mídia, de homens, pastores, pastoras, né, mulheres também envolvidas em situações que a gente se escandaliza, né?
e tudo em nome de Deus, né? Falando em nome de Deus e dizendo, respaldando-se em nome de Deus e trazendo vergonha, né? Trazendo vergonha para a igreja, para a instituição, igreja e também para o reino, dizendo-se ovelhas, mas tendo práticas de lobo, enfim, coisas que entristecem. Mas eu gostaria de fazer a seguinte reflexão com você nessa noite, e gostaria que você estivesse atento ao que eu vou falar, ao que eu quero trazer para você. Primeiramente, eu quero te dizer uma coisa: tenha calma, fique calmo, fique em paz, porque essa questão de problema com a igreja não é um problema novo, não é um problema de 10 anos para cá, de 20 anos para cá. E eu vou ser mais profundo. Esse problema não começou de 100 anos para cá, de 200 anos para cá, de 300 anos para cá. Esse é um problema que tem na igreja, essas dificuldades, esses escândalos, essa presença ruim dentro da igreja, ela existe desde quando a igreja foi fundada. Eu preguei alguns domingos atrás que a igreja começou abandonando a Jesus. Depois de ter sido estabelecida pelo Senhor Jesus, ele feito a ceia, concretizado ali um dos primeiros ritos da igreja, que é a ceia do Senhor. O que a igreja fez quando Jesus foi preso? Ela simplesmente o abandonou, ela simplesmente se dispersou. Não estou julgando, certo, o coração daqueles discípulos, porque nós faríamos talvez até pior. Mas a questão é que as pessoas muitas vezes pensam que esses problemas que existem na igreja começaram agora, mas a igreja já começa com uma crise. O que me chama atenção, e eu fico maravilhado com isso, é com a longanimidade de Deus sempre nos perdoar quando há arrependimento. Fique bem claro nisso. Aquela igreja que se dispersou, ela se arrependeu e voltou aos caminhos do Senhor. É aí que está a grande maravilha da palavra de Deus, que diz que aquele que confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Isso é lindo, isso é sobrenatural, isso não é um poder nosso. Mas o que eu quero dizer é que esse problema com coisas erradas na igreja já existe desde o primeiro momento que a igreja foi estabelecida. Quer ver? Eu vou fazer um passeio para você. A gente fala muito da igreja primitiva, lá quando Jesus estabeleceu, né? Então fique calmo e venha comigo. Olha só os problemas que existiam na igreja primitiva. Primeiro, tinha divisão, tinha incesto que até ainda nos dias de hoje não é aceitado por aqueles que não são cristãos, quanto mais para o cristianismo. Olha só, estou citando uma lista do que tinha lá na igreja que Jesus estabeleceu logo no começo. Tinha acepção de pessoas. Essas três coisas que eu falei para você, divisão, incesto e acepção de pessoas, sabe de qual igreja que era? Da igreja que, segundo os historiadores, foi a melhor igreja que Paulo estabeleceu, a igreja de Corinto, a igreja mais espiritual. Olha só que coisa interessante. Essa igreja, que foi uma igreja que Paulo ficou pastoreando por, se eu não me engano, 18 meses, 1 ano e 6 meses, se eu não estou enganado, apenas ele ficou ali edificando aquela igreja. Ele afirma, as escrituras, as cartas que Paulo escreveu para Coríntios, relatam divisão, incesto e acepção de pessoas. E mais, aquelas cartas que vocês conhecem, as duas que estão no Novo Testamento, que fazem parte do Novo Testamento, na verdade são duas de um grupo de 4 cartas que Paulo escreveu. Existe uma carta que se perdeu, chamada Carta de Severa, que é uma carta que Paulo, se você acha dura uma das exortações que Paulo faz em 1 Coríntios e 2 Coríntios, essa carta, Paulo realmente, eu vou usar um termo popular, chuta o balde, ele é bem duro. Por quê? Porque existiam essas situações de incesto, divisão e acepção de pessoas. Outra igreja problemática que tinha lá no primeiro século é a igreja de Tessalônica. Essa igreja, sabe o que acontecia ali? Os irmãos se aproveitavam da boa vontade dos outros. Sabe aquele irmãozinho voador que você reclama, que não tem compromisso com a igreja, que só fica na aba dos outros, que só fica aproveitando da vida dos outros, se dando bem em cima do trabalho, das coisas que um outro irmão está fazendo, ou se garantindo através do esforço alheio? Então, a igreja de Tessalônica tinha esse perfil, tinham pessoas que praticavam isso. A gente fala que a igreja de hoje, e essa era a tônica da conversa que eu tive com esse irmão, que a igreja de hoje ela é fria. Controvérsias, porque alguns irmãos acham que a igreja
dos anos 90, por exemplo, era um pouquinho mais fria em alguns aspectos. Mas isso aí, como eu te falei, é relativo, é muito relativo. Isso depende da experiência de cada um. Eu tive uma experiência muito boa na década de 90 com a igreja, um avivamento muito bom. Eu peguei aquele avivamento final da década de 80 para o começo da década de 90. Então eu fui muito edificado. E se eu fizer comparações, é claro que eu vou preferir aquele meu período. Mas existem ainda algumas coisas acontecendo nos dias de hoje muito profundas. Mas o que eu quero falar é sobre frieza espiritual. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja que tinha frieza espiritual. Olha só que interessante. Tinham pessoas ali que não tinham um amor. É por isso que ali existe aquela exortação no capítulo 4 de Éfeso, versículo 30, que diz assim: não entristeçam o Espírito Santo ao qual fostes selados. Então, se existia ali uma profunda prática de entristecer o Espírito Santo. Existe também a igreja de Pérgamo, que havia, sabe o quê? Duas coisas que para nós hoje é muito latente, a gente bate bastante, que é idolatria e imoralidade sexual. Isso lá na igreja do começo, a igreja que a gente fala que era melhor, mais espiritual, certo? A igreja de Laodiceia, certo? Colocou Jesus para fora dela, vivendo somente dos rituais, das práticas religiosas judaicas, e é por isso que Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se vocês abrirem a porta para uma igreja, certo? Eu vou entrar e vou ceiar com vocês. Diante desse perfil, o que eu quero trazer para você? Que não cabe para a gente ficar batendo na tecla de que a igreja de hoje, ou a igreja daquela época, ou a igreja que vai vir, ou aquela igreja é mais ou menos. Essas comparações são humanas, elas não servem para nada. O que nós precisamos entender é que Jesus é o Senhor dessa igreja e que Ele fez uma promessa de que essa igreja ela seria imaculada. Deus receberia de Jesus uma igreja santificada. Eu não estou querendo dizer com isso, e vou repetir, vou enfatizar isso, porque muitas vezes isso não passa batido, isso passa batido. Eu não estou querendo dizer que nós devemos ser crentes relaxados, que nós devemos praticar essas coisas que a igreja lá de trás praticava, e que a gente não deve combater elas. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós devemos parar de ficar comparando, fazendo comparações. Por quê? Porque as comparações, elas não servem para a solução de um problema. As comparações, elas servem para apenas trazer ao nosso coração alguma tristeza de algo ruim que aconteceu. O que nós precisamos fazer diante das tristezas que nos aconteceram lições, aprender e lutar para não cometer as dificuldades que cometemos e dar a volta por cima. Se a sua igreja no passado foi ótima, ore para que essa de hoje seja tão boa ou melhor do que era na sua época. Se a sua igreja hoje é boa, melhor do que era naquela época, peça ao Senhor para que Deus continue crescendo a sua igreja, crescendo a sua vida, para que ela, para os seus filhos, seja melhor ainda. Nós precisamos tirar o olhar das coisas que nos atrapalham. Nós precisamos sair da bolha da reclamação e começar a entrar na bolha da ação. A gente fala e não faz nada. É este o grande problema que nós temos. É por isso que lá em 1 João combate isso dizendo o seguinte: irmãos, não amemos somente de palavras, mas de ações, de atitudes. Nós precisamos, já que amamos a Deus e dizemos e enfatizamos isso, e muitos de nós dizem que amamos mais do que reclamamos, então prove com a sua atitude. Eu devo provar com a minha atitude que eu amo mais do que reclamo. Tenho reclamações, claro que eu tenho muitas reclamações, tem muita coisa que eu gostaria que fosse diferente. O problema não é pontuar os problemas e ter reclamações. O problema é deixar que essas coisas se calcifiquem dentro da minha alma e me façam uma pessoa totalmente amargurada, uma pessoa totalmente difícil de lidar. O Senhor Jesus tinha todas as razões para ser uma pessoa dura, mas Ele foi uma pessoa que amou. E quando eu digo dura, não é no sentido de exortar, porque Ele exortava com dureza, mas a dureza dele era sempre guiada pelo amor. A gente precisa aprender muito isso com Jesus, não é verdade? A exortar em amor. O que eu quero dizer para vocês, meus queridos, nessa noite de quarta-feira, é que por Jesus continuar sendo aquele que está no controle, Ele vai cumprir
ele vai cumprir com essa promessa. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra vai cumprir, ele vai confrontar. O Espírito Santo que ele enviou vai nos confrontar. E aqueles que são da fé serão confrontados, receberão da palavra, serão modificados, restaurados, como aqueles primeiros discípulos também fizeram, como esses irmãos foram exortados por Paulo, assim como nós continuaremos a exortar e falar que imoralidade é pecado, nós continuaremos a dizer que todas essas coisas são pecados, que fazer críticas sem fundamentos da palavra é pecado, que incesto é pecado, que acepção de pessoas é pecado. A gente vai continuar falando isso, só que agora a gente precisa alinhar a nossa fala à ação e ir de encontro, trazer também a vertente do amor e não ir pelo discurso de ódio que a sociedade, que o sistema está pregando, de embate, de briga, de dissolução. É chegado o momento da gente refletir sobre isso, como indivíduo, não como igreja somente. Claro que vale a reflexão como igreja, mas como indivíduo, para que nós possamos ser guiados pelo amor. Esse discurso já está ficando cansativo, porque as pessoas estão ouvindo e não estão praticando. E quando a gente começa a ouvir demais o que o Espírito está falando e a gente não pratica, a gente começa a ficar empapuçado. E aí começa a se cumprir a profecia do final dos tempos, de que no final dos tempos, ouvir sobre o amor, a sã doutrina é o amor. Nós ficaríamos com comichão nos ouvidos. Essa palavra te traz comichão ou te faz refletir e falar, preciso ser melhor? Eu quero deixar essa palavra que me exorta a mudar o meu comportamento, aliás, a ter um comportamento melhor e tirar um pouco dos meus lábios, do meu coração, a reclamação e parar de fazer comparações com o passado, que não vai voltar. O passado não volta mais. Deus sempre tem algo melhor para cada geração. Busquemos. Eu concluo essa reflexão. Busquemos o que Deus tem de melhor para hoje, para que amanhã nós colhamos frutos das boas sementes que plantamos agora. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Domingo nós estaremos aí. Esteja atento aí ao formulário, ao protocolo de como nós vamos voltar. Eu te vejo lá. Quero te ver nos olhos. Deus te abençoe. Paz.